A produção, dirigida por Colm McCarthy e roteirizada por John Hume, conta em seu elenco com nomes como Sam Claflin e Antonia Thomas. Uma família se vê envolvida em um pesadelo enquanto é caçada por uma criatura mítica e maligna. Durante séculos e em todas as culturas, os pais alertaram os seus filhos sobre o lendário Homem do Saco, que rapta crianças inocentes para nunca mais serem vistas. Patrick McKee Claflin escapou por pouco quando menino, o que o deixou com cicatrizes ao longo de sua vida adulta. Agora, o pesadelo da infância de Patrick voltou, ameaçando a segurança de sua esposa Karina Thomas e de seu filho, diz a sinopse. Afinal, no longa, a criatura não persegue as crianças mal educadas e grosseiras, mas sim aquelas que se comportam bem e fazem boas ações. O Homem do Saco se alimenta do medo de suas vítimas. O conto urbano do Homem do Saco se tornou muito popular em diversos países, especialmente na América Latina. Mas qual a origem da história do sujeito que sequestra crianças mal comportadas e as colocam num saco em que carregava nas costas? Dependendo da região do Brasil, o Homem do Saco pode ser conhecido por outros nomes, como o Velho do Saco ou Papa Figo. Mas engana-se quem pensa que a lenda urbana é originária de nosso país. História, afinal, é contada em todo o mundo há séculos. Segundo a lenda, um ser com características antropomórficas caminha pelas ruas caçando crianças que foram desobedientes ou cometeram maldades. Há também a versão da lenda que ele seja uma figura poderosa e doente, que devora suas vítimas para curar uma doença. Daí o nome Papa Figo, que pode ter sido originado por conta de um crime real ocorrido na Espanha em 1910, que será lembrado mais abaixo. Essa narrativa mais sanguinária, aliás, foi escolhida para a adaptação cinematográfica. Dependendo da região brasileira, o Homem do Saco é representado de maneira diferente, sendo desde um idoso de aparência comum até mesmo uma criatura com garras e longos dentes. Geralmente, ele ataca suas vítimas durante o período noturno. Conforme recorda a matéria do Brasil Escola, no início do século passado, a lenda do Papa Figo passou a ser associado com pessoas que sofriam de hanseníase, na época popularizada como lepra, uma forma de estigmatizar ainda mais o grupo. Em seu livro Folclore do Brasil, Luiz da Câmara Cascudo relata que o Homem do Saco também chegou a ser descrito como um idoso negro, sujo e que vestia farrapos. O sujeito raptava crianças para vendê-las para pessoas de alto poder econômico que sofriam com a doença. Acredita-se que a lenda do Homem do Saco exista desde a Idade Média, sendo usada para amedrontar e educar crianças desobedientes, ou também evitar que elas frequentem lugares perigosos, se coloquem em situações de risco para sua integridade física ou interajam com pessoas desconhecidas. No século XVIII, por exemplo, a lenda fora retratada em algumas pinturas. No entanto, foi somente no começo do século passado que também passou a ser chamado de Papa Figo. A popularização pode ter ocorrido por conta do crime de Gádor, ocorrido em 1910, no município de Gádor, na Espanha. Naquele ano, Bernardo González Parra, de apenas 7 anos, foi sequestrado e brutalmente assassinado. Seu raptor era Francisco Leona, que fora contratado por Francisco Ortega, um homem rico que sofria de tuberculose. O Brasil Escola recorda que Ortega recebeu a visita da curandeira Agustina Rodrigues, que apontou que ele seria curado caso bebesse sangue de uma criança e passasse a gordura dela em seu peito. Por conta do crime, Ortega, Leona e Rodrigues foram condenados à morte pelo crime. Assim, a lenda também passou a ganhar o nome de Papa Fígado em algumas regiões, e no Nordeste brasileiro se tornou Papa Figo. Em relação ao filme, Patrick McKee acaba de retornar para sua cidade natal com o filho, Jake, e a esposa, Karina. Quando criança, o pai de Patrick costumava contar para ele a história de um monstro que levava crianças inocentes em uma sacola e as devorava. O Homem do Saco. Convencido de que escapou de um encontro com a entidade na juventude, Patrick permanece, com os traumas desse dia assombroso. Agora, o ser parece estar de volta à ativa, ameaçando a paz e a segurança da família e com Jake em sua mira.
O filme de Colm McCarthy apresenta um estilo de terror psicológico, misturando elementos da mitologia urbana com traumas familiares. Embora a narrativa seja instigante, o filme se arrasta em certos momentos, com a atmosfera de tensão sendo construída lentamente, o que pode frustrar o espectador mais impaciente. A atuação de Sam Claflin é eficiente pela intensidade emocional, enquanto o design do monstro é considerado eficaz, mas previsível. Apesar disso, o filme consegue gerar desconforto e explorar medos universais, não conseguindo ser genial, mas um bom filme. Para desenvolver uma atmosfera constante de ameaça, o diretor Colm McCarthy, trabalhando o roteiro de John Hume, utiliza de todos os recursos assustadores que o gênero já explorou à exaustão, como uma boneca de madeira, luzes piscantes e uma árvore sinistra, sem que tenham a devida importância. Sons estranhos, aparições no banheiro durante o banho da criança e na babá eletrônica tentam mostrar que a assombração está cada vez mais presente no encalço do garoto. Mas, na verdade, não está, uma vez que o enredo se preocupa mais em construir a atmosfera do que apresentar uma ameaça real. Até a visão de Jake na mata fica apenas para o testemunho do pequeno e do espectador, sem que os pais saibam que ele fora atraído para lá. Quando a ameaça aparentemente passa a ser tangível, os argumentos continuam saltando sem o menor sentido. Em dado momento, depois da sensação incômoda de um perigo próximo, Patrick e Karina deixam o pequeno Jake sob os cuidados da tia Anna, Adele Leonce, e vão dormir em um hotel. Seria uma alusão à música Nana Neném, quando o pai foi para a roça e a mamãe trabalhar, deixando-o sozinho para a diversão da Cuca? Mesmo não acreditando na conversa de Patrick, ela testemunha as luzes se apagando e é paralisada pela criatura, que apenas se aproxima de Jake para lhe cortar uma mecha. Aos poucos, o infernauta passa a entender que o vilão, na verdade, é uma entidade cabeleireira que, depois de um tempo, retorna para buscar o restante do couro cabeludo. O Homem do Saco reserva seus últimos acordes para finalmente apresentar o mal que assombra Patrick na mina abandonada. Não se sabe por que, mesmo com o temor desenvolvido pelo pai de Patrick, não houve qualquer exploração ou interdição do local. Cria-se um ambiente de aprisionamento de recordações infantis, os elementos capazes de proteger crianças da figura mitológica. Basicamente, o enredo se traduz como uma história fofinha sobre proteção dos pais, a valorização dos brinquedos, saudosos camuflada por um mal, envolto em clichês e ameaças vazias. Pode ser que você até se envolva com a temática, goste dos personagens e até ache o filme bem feitinho, mas irá esquecer dele como daquele Playmobil que você insistia em colocar ao lado da cama. Sobre o elenco principal, não havia muito o que fazer com o material, mas Sam Claflin, como Patrick McKee, um homem tentando recomeçar a vida com a família enquanto revive traumas do passado, se sai bem, mesmo que a maioria das cenas sejam bem insípida. Ele se esforça para passar uma tensão genuína. Antonia Thomas dá vida à esposa de Patrick. Karina, numa atuação bem burocrática, ajuda pouco ao filme, mas também não atrapalha. Por incrível que pareça, alguns momentos legais que te chamam para o filme são as cenas com o filho, do casal Jake, que por ser um bebê, tem o carisma natural da tenra idade. Sobre o vilão, o tal do saco aparece bem mais que ele, e isso já diz muito. Não existe jeito certo ou errado de tratar algo no cinema. Seja um ângulo, um enquadramento, um corte, uma luz, o que seja. Quando vemos um filme de terror, por exemplo, existem diversas e variadas abordagens de como tratar o mal do filme em questão. Tem como interligar isso com a história do protagonista, tem como citar e utilizar a mitologia real, Istra, filme daquele inimigo, principalmente se for alguém ou algo físico como um boneco, tem como usar o metafísico daquela narrativa, tem como alinhar o perigo do presente com traumas do passado. Existem inúmeras maneiras. Em O Homem do Saco, o diretor tenta abordar o mito de todas essas formas, sem conseguir se aprofundar e criar uma relação com o público em nenhuma. Somos apresentados ao Homem do Saco como trauma de infância de Patrick, como um monstro. Há uma tentativa de mostrar o mal como algo espiritual.
tentando a conexão do monstro com o filho do casal. Depois mostrado apenas como um trauma, pois seu pai contava a história para assustá-lo, há a tentativa de expandir a figura do monstro e do seu local de habitação. Existem muitas tentativas, formando uma salada de jeitos diferentes de tratar aquela história, sem se comprometer com nenhuma. Tentando alinhar todas essas diferentes abordagens, existem também uma infinidade de artifícios narrativos como flashbacks, diálogos expositivos, objetos usados como armas de Chekhov, quando um objeto, inicialmente, aparenta ser inútil para a narrativa, mas depois se mostra essencial. Até mesmo de clichês como a aparição daquele personagem que vai colocar um monte de papel na mesa e explicar a história do inimigo que pode estar aparecendo. Tudo isso na expectativa de criar uma obra que retratasse esse trauma da infância de Patrick de forma sombria, mas que apenas não encontra nenhuma coerência na decupagem, na fotografia, no trabalho sonoro ou no próprio roteiro, pois deixa linhas secundárias em aberto, sendo o melhor exemplo a do irmão de Patrick, Liam, interpretado por Stephen Cree. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo. Obrigado.